Olá, turma do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula de História. E nesse vídeo eu vou explicar, e orientar vocês sobre o seminário de História. Já escolhemos os temas do seminário de Geografia, sobre os relevos e também a pesquisa de arte. Então, o tema geral do seminário de História será os povos da Antiguidade Oriental, ou seja, todas aquelas civilizações antigas que conhecemos nas aulas online de História, no capítulo 1 e capítulo 2 do livro que estamos acompanhando. Tá? Então, o assunto sobre todo esse conteúdo sobre os povos da Antiguidade se encontra no seu livro número 2, na página 442 a 452. Então, vamos lá saber quais são os temas de cada grupo do seminário? Próximo slide. Aqui temos os temas de cada grupo do sexto ano, com cada tema do seminário de História. Então, você do grupo 1, você do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 4, que está se vendo o vídeo nesse momento, é bom anotar todo o conteúdo que você está vendo aí nessas telinhas do slide, tá? Desse vídeo. Você anota aí para saber qual é o tema do seu grupo. Okay? Então, o grupo 1, ok? Vai ficar com o tema sobre os hebreus. O grupo 2 fica com o tema sobre os persas. O grupo 3 fica com os fenícios e o grupo 4 com os babilônicos. Todos esses são povos da Antiguidade Oriental e tem a ver com o tema geral do nosso seminário de História. O grupo 1 é formado por Luana, Amarilis, João e Júlia. Então, vocês vão ficar com os hebreus. O grupo 2 é formado por Luiz Fernando, Marília, Lucas e Gabi. Esse grupo fica com os persas. O grupo 3 é formado por Andressa, Alessandro, Maju e Rodrigo. O grupo 3 fica com os fenícios. E o grupo 4, com Marcelo, Pedro, Emanuel e Miguel, estão com os babilônicos. Ok? Depois de saber quais são os temas para cada grupo, vamos para a parte mais importante, Como fazer os trabalhos de história? Como eu vou fazer, com o meu grupo, a apresentação desse seminário? Vamos lá. Primeira coisa que o grupo deve fazer é pesquisar sobre o tema do seu trabalho. Então, o grupo 1 ficou com sobre os povos hebreus. Então, o grupo 1, cada pessoa do grupo deve, na internet, no Google, entrar em sites e buscar informações sobre o povo dos hebreus. Que informações, professor? O grupo 1, que vai ficar com os hebreus, vão pesquisar tudo sobre os hebreus. A história, a política, a economia, a cultura, a religião, os costumes e dentre outras coisas que vocês conseguirem encontrar sobre os povos hebreus. E aí vocês vão pesquisar na internet para poder ter aí acesso a um monte de coisa sobre esse tema. Depois, cada pessoa do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 4, durante essa pesquisa, deve separar aí uma fala sobre o que pesquisou, o que conseguiu encontrar na internet sobre o seu tema. Então, é bom que o grupo, fica a dica do professor, ele divida a apresentação com uma fala para cada pessoa. Então, se é para você pesquisar a história, a política, a economia, a cultura e etc., cada pessoa do grupo pode ficar com cuidar de um desses assuntos. Tá? Então, por exemplo, no grupo 2, que vai ficar com os persas, o grupo 2 pode uma pessoa ficar com a parte da história dos persas, outro aluno pode ficar com a parte da economia dos persas,
Outra pessoa do grupo fica com a política dos persas, ou outra fica com a religião. Então, cada fala de vocês vai ficar sobre uma parte do assunto. Então, fica mais fácil para fazer a divisão e para organizar, né, quando vocês forem apresentar. E sobre a apresentação, como vai ser a exposição desse seminário? Assim como no de Geografia, cada grupo deve criar um cartaz, tá? Que é uma cartolina com imagens e contexto sobre a pesquisa que o grupo fez. O grupo pode escolher também apresentar o seu trabalho com slides, né? Com o PowerPoint, se alguém do grupo tiver um computador, e fica mais fácil para poder compartilhar a tela na aula online e poder apresentar, né, as fotos que retratem, né, que representem o tema do seu trabalho. Então, é assim que cada grupo deve apresentar, deve fazer para mostrar o seu trabalho no dia, tá? Então, o que vale mais nessa avaliação será o trabalho em equipe. E como o grupo se comportou trabalhando junto, né? Pesquisando juntos, dividindo as falas, pesquisando as imagens para colocar no slide ou na cartolina, dividindo aí os assuntos do tema para cada pessoa, tá? E também a postura na apresentação. Então, o que conta mais no seminário é, com certeza, o trabalho em equipe. Então, vocês são muito capazes disso, que eu sei, tá? E aí, fica aí a dica para como vocês devem apresentar, ok? Então, depois da apresentação, tá? No mesmo dia que o grupo apresentar de manhã, o grupo também deve enviar para mim, entregar um trabalho escrito sobre a pesquisa, né, sobre o seu tema do seminário, tá bom? Então, por exemplo, o grupo número 3, né, que ficou com os fenícios. O grupo 3, né, fez toda a pesquisa, apresentou o seu trabalho sobre os fenícios. Cada pessoa falou aí um pouquinho sobre o que conseguiu pesquisar, né, na sua fala sobre os fenícios. Então, depois disso tudo, que vai ser na parte da manhã, vocês terão, né, aí até o final do dia para me enviar um trabalho por escrito sobre toda a pesquisa que o grupo fez. Tá? Então, será um trabalho que pode ser ou manuscrito. Então, mais uma vez, o grupo é que vai escolher como vai fazer o seu trabalho por escrito. Então, o grupo vai escolher se quer fazer manuscrito, né, numa folha de papel pautado. Okay? Não é numa folha de caderno, uma folha de papel pautado, tá? O trabalho manuscrito. Ou pode ser o trabalho digitado, né? No Word, no computador. Então, o grupo é que vai escolher como fazer o seu trabalho escrito. Ou manuscrito, numa folha de papel pautado, ou digitado no Word, no computador, para me enviar por e-mail, tá bom? Mas aí, ou manuscrito ou digitado, o trabalho por escrito tem algumas regrinhas, tá? Que eu já expliquei no vídeo sobre o seminário de Geografia, mas aí o professor Luiz vai explicar mais uma vez, né, certinho cada ponto, né, sobre o trabalho escrito. Olha só, de olho na telinha. O trabalho escrito, turma, ele deve ter, primeira coisa, a capa, ok? O que é que eu vou colocar na capa, professor? O grupo deve colocar um cabeçalho, né, com o nome de cada pessoa do grupo, o nome completo, né, nome da escola, né, o nome da disciplina do trabalho, que no caso é História, e a data, né, que terminou, né, de fazer seu trabalho. Tá? A data do dia, né, que você está terminando para enviar. Okay? E também deve ter o nome do tema do trabalho. Então, o grupo 1, o tema é os hebreus. Então, na capa do trabalho do grupo 1, o grupo 1 deve colocar o nome Os Hebreus, que é o tema do seu seminário. Okay? Depois da capinha bem organizada, certinho, vocês vão para a introdução. O que é que eu devo escrever na introdução, professor? O grupo deve escrever na introdução um resumo sobre o seu trabalho, sobre o que foi pesquisado, sobre o que foi estudado. Tá? Então, um resumo aí breve sobre
pode ser de no máximo 7 linhas, né? 5 a 7 linhas sobre o seu trabalho, né? Então, um resumo, né? Então, sobre a história, a cultura, né? Os costumes dos povos que cada grupo ficou. Depois, no trabalho escrito, vamos para a parte do desenvolvimento. Desenvolvimento, né, é todo um texto que o grupo deve escrever com todos os aspectos que foram pesquisados, né? E aí vai entrar todo o conteúdo que vocês conseguiram encontrar, conseguiram pesquisar, achar na internet, né? Sobre a história, a cultura, né? A geografia de cada povo da antiguidade. Tá? Vocês, no trabalho escrito, devem também colocar os anexos. O que são os anexos, professor? Anexos é a mesma coisa que imagem, que foto. Então, no seu trabalho por escrito, ou manuscrito na folha de papel, ou digitado no Word, vocês devem anexar fotos, imagens, que vão ilustrar o tema do seu trabalho. Então, atenção, sexto ano, você que está assistindo aí. As fotos, cada foto que você colocar deve ter uma legenda, tá? Para essa foto. Então, vocês devem colocar aí certinho, por exemplo, uma foto que mostra um zigurate, né? Na antiga Mesopotâmia. O zigurate é um templo religioso que tinham nas cidades da Mesopotâmia, como as cidades de Lagash, as cidades de Ur ou a cidade de Uruk. Então, se você colocou lá a foto que você pegou na internet mostrando o zigurate, você deve colocar uma legenda embaixo escrito o que é que está sendo mostrado na foto ali. Templo zigurate, na cidade de tal, no local tal. Tá? Se for a foto de uma pessoa, né, uma pintura que representa o seu tema do trabalho, você deve colocar ali a legenda, dizendo o que é que está sendo mostrado ali. Então, isso é super importante, então o grupo não deve esquecer. Tá? É um detalhezinho, tá? Que vocês devem lembrar quando for fazer o trabalho escrito. E, por último, o trabalho escrito ele deve ter, sexto ano, uma conclusão. Então, na conclusão, é a última parte do trabalho escrito. Então, o grupo deve escrever as considerações finais sobre sua pesquisa. Como assim consideração final? O que o professor quer dizer com isso? É a parte final do trabalho. Vocês podem escrever um pouco sobre o que conseguiram aprender sobre o tema, né, do seu trabalho. Vocês podem colocar um pouco sobre o que acharam mais interessante em descobrir sobre aquele tema. Um pouco comentários, né, de cada pessoa do grupo, né, por escrito, sobre o conteúdo do trabalho, né, sobre a história dos povos antigos, a cultura, tudo que conseguiu pegar na internet e na sua pesquisa, certo? Então isso deve ser colocado na conclusão. O grupo não deve esquecer. Ufa! Depois de explicar os temas de cada grupo no seminário de História, como fazer seu trabalho de História e como fazer e entregar seu trabalho por escrito, né? Vamos agora saber confirmar o dia, né? A data do seminário de História. De olho na telinha, o seminário de História será no dia 24 de novembro. Tá? Então, é um dos últimos trabalhos que vocês vão apresentar, né, para valendo nota. Tá? Então, anota aí na agenda, tá bom? Não só a data do seminário de História, para vocês não esquecerem, mas também todo o conteúdo de cada slide que foi passado nesse vídeo. Né? Porque cada grupo deve saber mais ou menos, sempre rever para saber como deve fazer, como deve apresentar seu seminário. Tá? Qualquer dúvida, gente, não se esqueçam, o professor está aqui, né, para esclarecer as dúvidas, para conversar com cada pessoa. Se tiver tendo algum probleminha com o seu grupo, chega junto, pergunta, tá? Estou aqui à disposição de cada um de vocês, tá? Para poder tirar as dúvidas, né, para poder ajudar, tá bom? Não precisa achar que está sozinho com as suas dúvidas, sem saber o que fazer. Não. Chega junto, pergunta. Estou aqui para isso, para ajudar em como você deve caminhar aí para fazer seu trabalhinho. Tá? Então é isso.
Esse foi mais uma videoaula de história. Fiquem com Deus, abraço virtual e até mais.